Boa tarde, meninos. Na nossa aula de português de hoje, nós iremos fazer a correção do Na Ponta da Língua, estudo do gênero textual reportagem, tá? Neste capítulo, você leu duas reportagens. Vocês lembram das reportagens que vocês fizeram a leitura? Então, o que é reportagem? É um texto que traz dados e informações sobre um assunto baseado em fatos reais, ou seja, realidade, tá? Não pode ter invenção, criação. Primeiro, a principal função de uma reportagem é informar o leitor sobre determinados assuntos baseando-se em fatos da realidade, tá? Então, vocês vão marcar o xizinho nessa opção aqui. 2. Em uma reportagem, a linguagem deve ser clara, objetiva e de fácil entendimento. 3 é para marcar verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Leia as afirmações a seguir e escreva V para verdadeiro ou F para falso. Uma reportagem é composta basicamente de título, subtítulo e corpo do texto. Verdadeiro. Ao escrever uma reportagem, o autor precisa ouvir algumas fontes para coletar suas declarações. Também é verdadeiro, tá, gente? Ele precisa ir atrás das informações para poder escrever sua reportagem, né? Ele precisa coletar informações aí. Uma reportagem pode ser vinculada apenas em meios digitais de comunicação. Falso, né? A reportagem ela pode ser também publicada aí, além de ser publicada em sites, ela também pode ser publicada em jornais ou revistas impressas, como a gente já falou anteriormente, né? Ao escrever uma reportagem, o autor emite sua opinião sobre os fatos, compartilhando com o leitor o que pensa sobre o assunto apresentado. Falso também. O autor, ele não pode dar sua opinião aí sobre o que ele está escrevendo, tá? Ele precisa ser imparcial, tá? Ele não pode ficar de escolher lados, por exemplo, para ficar, né? Então, ele tem que ser imparcial com a notícia. As reportagens abordam temas variados. Verdadeiro. As reportagens são assinadas pelo autor. Também é verdadeiro, tá? O autor assina a reportagem. Além do nome do autor, a data de publicação da reportagem também deve ser informada. Verdadeiro também, tá, gente? Questão 4. No espaço abaixo, reescreva uma das afirmações que você assinalou como falsa, corrigindo-a de modo a se tornar verdadeira. Então, eu escolhi essa aqui, onde fala que uma reportagem ela pode ser veiculada apenas em meios digitais de comunicação. Então, eu coloquei assim, ó, uma reportagem ela pode ser vinculada em vários meios de comunicação, como sites, jornais ou revistas impressas. Se você escolheu essa aqui também, você pode sim estar modificando. Aí está dizendo que ao escrever uma reportagem, o autor ele emite sua opinião sobre os fatos, compartilhando com o leitor o que pensa sobre o assunto apresentado. Na verdade, ao escrever uma reportagem, o autor ele não deve emitir sua opinião sobre os fatos, ou seja, ele deve ser imparcial, certo? Essa seria a forma correta, corrigindo aí as que ficaram falsas. Agora vocês irão para a hora de escrever, tá? Vocês irão produzir aí um texto. Agora é a sua vez de escrever uma reportagem. Para isso, junte-se com alguns colegas conforme a orientação do professor. Então, essa parte aqui de juntar não tem como, tá, gente? Devido a gente não estar em sala de aula e o momento não ser propício aí para estar se reunindo, né? Formando grupos. Então, vocês não irão, infelizmente, poder juntar aí com os colegas para poder estar fazendo, tá? Então, o que vocês irão fazer? Planejando primeiro, tá? Vocês irão responder todas essas questõezinhas que aparecem aí.
Todos já passaram ou conhecem pessoas que passaram por algumas situações difíceis e receberam a ajuda de um amigo naquele momento. Esse será o tema da reportagem que vocês irão produzir, Amizade Solidária. Para isso, comece entrevistando algumas pessoas, colegas da classe ou de outras classes, professores, funcionários da escola, seus pais, irmãos e vizinhos. Quem vocês quiserem entrevistar. O importante é fazer as perguntas de maneira objetiva para que vocês consigam as respostas necessárias para a escrita do texto. Conversem entre si e decidam. Então, vocês vão fazer individualmente, nós não estamos aí trabalhando em sala de aula na escola, então vocês poderão entrevistar o seu vizinho, alguém da sua família, tá? Podem estar fazendo a entrevista com pessoas que não estão relacionadas à escola. Se você quiser fazer também com alguém da escola, um colega de outra turma, você pode fazer aí, mas a entrevista vai ter que ser através aí das redes sociais, né? Porque não tem como a gente estar indo visitar ninguém neste momento, tá? Você vai perguntar quem vocês irão entrevistar e quem fará a entrevista. Então, vocês vão escolher aí quem é a pessoa que vocês vão entrevistar e quem é que vai fazer as perguntas. Quem irá registrar as respostas dos entrevistados e como fará isso? Na verdade, vai ser você mesmo, né? Porque cada um vai fazer o seu. Que perguntas vocês farão? Aqui você vai escrever as perguntinhas que vocês farão para essa pessoa que vocês irão entrevistar, tá? Escrevendo. Depois da entrevista, vocês irão escrever. Agora que você e seus colegas coletaram algumas declarações, é hora de começar a produção do texto. Para isso, retome as características do gênero reportagem, relendo as informações constantes na seção na ponta da língua. Lembre-se, de escrever o texto em parágrafo, tá? Resumir as informações que vocês descobriram na entrevista que vocês fizeram, relacionando as ideias. Trazer algumas falas do entrevistado para ilustrar a reportagem e dar veracidade a ela. Com certeza vocês já viram reportagens aí, né? Jornal mesmo que passa na TV. Então vocês observem como o repórter ele faz. Primeiro ele coleta os dados, depois ele vai gravar, né, aquela entrevista com alguém, né? Então primeiro ele vai coletar, ele vai perguntar o nome, idade, tudo mais, profissão, para poder ele fazer a entrevista com alguém ou falar sobre algum assunto. Primeiro ele vai procurar saber sobre aquilo. Então você vai fazer a mesma coisa, você primeiro vai coletar os dados para poder estar escrevendo sua reportagem, tá? Escolher um título e um subtítulo para a reportagem e assinar a data que foi postada aí sua reportagem, tá? Aí aqui tem o avaliando, que vocês irão observar. Se tudo der positivo, seu texto der sim. Se tudo for sim, se todas as respostas for sim, seu texto está ótimo. Pode ser que alguma seja nem sempre, né? Mas seu texto está razoável. Agora, se der não, a maioria você já sabe que seu texto não está legal, você vai ter que escrever novamente, tá? Aqui nós temos o reescrevendo. Agora é o momento de reescrever a reportagem que você e seus colegas produziram e que avaliarão com o auxílio do professor. Individualmente vocês irão fazer. Retome os itens avaliados e juntos reescrevam um texto, cada um no seu caderno, fazendo as alterações necessárias. Então vocês vão reescrever aí o textinho de vocês, tá? De acordo com o que vocês pesquisaram, foram atrás, tá? Reescrevam no caderninho de vocês e podem estar aí enviando para a professora para que eu possa estar avaliando aí o seu texto, se está seguindo todas essas normas aqui, tá? Todas as características de um texto de reportagem, certo, gente? Então essa é a nossa aula de português de hoje. Façam atividade, alguns não estão enviando aí textos, principalmente quando é textos e não estão produzindo, produzam os textos e enviem, tá? Não esqueçam. E até mais.